Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso de número 21. Diz assim o verso 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Meus irmãos, esse texto pode ser resumido em uma frase: o amor é a essência do discipulado cristão. O amor é a essência do discipulado cristão. O que marca a vida do homem sem Deus é o ódio, irmãos. E o ódio em todos os aspectos: ódio para com Deus, ódio para consigo mesmo e ódio para com o seu semelhante, para com o seu próximo. Isso Paulo deixou bem claro em Romanos 3, quando descreveu as consequências práticas da depravação. A sua garganta é sepulcro aberto, com a língua urde engano, não buscam a Deus, são ligeiros para fazer o mal. Aquilo é o homem em sua essência depravado, em sua vida, no seu estilo de vida apartado da glória de Deus. Mas a vida dos cristãos muda significativamente. Por quê? Porque a ação primeira de Deus foi em nos amar, disse João. Nisto consiste o amor, João diz, em que Deus nos amou primeiro. E João vai dizer: se Deus nos amou primeiro, quem ama nasceu de Deus, procede de Deus. Jesus é mais contundente e diz: o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Paulo, irmãos, o apóstolo, em 1 Coríntios 13, descrevendo a essência do amor e o que vem a ser o amor, Paulo vai corrigir a igreja de Corinto, que justamente está dividida porque não está pautando a sua vida cristã pelo amor ao próximo, por amar uns aos outros, por saber que o amor é que deve dirigir as nossas ações, os nossos dons, a nossa capacidade, a nossa atuação no corpo de Cristo, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo.
E Paulo vai dizer: você pode fazer o que você tiver para fazer, ou capacidade para fazer. Se você não tiver amor, você é como um metal que soa ou como um sino que tira. É algo impessoal, que faz barulho, mas que não tem vida, não tem valor. Não expressa a realidade de uma vida cristã transformada, que foi primeiro alcançada pelo amor de Deus e em contrapartida deve amar. Tanto a Deus bem como uns aos outros. Mas espera aí, isso só é possível, por quê? Porque esse amor primeiro deve me levar a uma vida correta com Deus. Se Deus me amou e a si mesmo entregou o seu Filho por mim, ou a si mesmo se entregou por meus pecados, Jesus disse: a partir de uma vida agora transformada, alcançada pela graça de Deus, você deve amar a Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E Jesus resume os 6 últimos: e ao próximo como a si mesmo. Mas esse amar o próximo parte do princípio de que primeiro eu fui amado por Deus e eu amo a Deus, e eu devo amar uns aos outros. Eu devo amar o próximo, eu devo amar os meus irmãos. E o amor, irmãos, a que a Bíblia se refere, vai muito mais além do que esse amor filéu, ou esse amor fraternal, que é exercido entre irmãos. Mas Paulo vai além, a Escritura vai além. Jesus diz: amai até os vossos inimigos e a quem vos persegue. Esse amor deve ser exercido até para com aqueles que são maus, até para com aqueles que são indignos de ser objeto do nosso amor. Esse é o princípio da cruz. Esse é o desafio meu e seu: amar como Jesus amou. Por isso, o texto pode ser dividido em receitas do amor, ou como esse amor deve ser exercido. Primeiro ponto, verso de número 9: esse amor deve ser exercido sem fingimento. Sem fingimento. Essa é a primeira advertência. Paulo vai dizer, verso 9: o amor seja sem hipocrisia. A corrigida traduziu: seja sem fingimento. Ou seja, o amor não usa máscaras. Isso nos alerta, irmãos, para a grande realidade de que o amor pode se revestir de fingimentos e os relacionamentos podem se transformar num verdadeiro teatro. A palavra utilizada aqui, que pode ser traduzida como hipocrisia, fingimento, é a grande porta para entendermos o que vem a ser um amor sem hipocrisia. A palavra aqui, irmãos, era utilizada para descrever um ator, um indivíduo que desempenhava um papel, mas ele não era em realidade aquilo que ele estava desempenhando. Ele estava desempenhando um papel naquela peça, ou naquele filme, ou aonde ele estava contracenando com alguém. Aqui descreve o que Paulo está querendo dizer: o nosso amor não deve ser como o amor de um ator que está desempenhando um papel, mas em realidade não é aquilo que ele é. Essa palavra era a palavra que descrevia os fariseus. Era um homem que esconde no coração o mal, mas usa a máscara da piedade. Eram os homens que praticavam todos os gestos e atos da religião, enquanto no seu coração há orgulho, há arrogância, há amargura e ódio. Aqui é um indivíduo que pratica, irmãos, uma peça, é um verdadeiro ator do teatro. E é isso que Paulo está dizendo: o amor não é teatro, o amor não usa máscara. A primeira atitude que o amor deve se revestir é ser praticado de cara limpa, sem máscaras, sem fingimento, sem esconder a realidade dos nossos próprios corações,
sem ter uma atitude disfarçada para com o meu semelhante, sendo que no coração não é aquilo que eu nutro em relação a ele. É essa a advertência que Paulo nos chama à razão. Tire as máscaras para amar. Tire as máscaras para amar. É a primeira atitude. O amor é exercido de cara limpa. A partir de quem somos e a partir da realidade de quem somos em Cristo. Então a primeira atitude nossa é: o amor deve ser sem hipocrisia, sem estar por cima de uma capa que esconde na realidade aquilo que não está sendo praticado ou exercido. Segundo ponto, o amor não é cego. Quando Paulo diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Isso, irmãos, parece um quanto contraditório. Paulo, uma hora fala do amor sem hipocrisia, e no final do verso 9 fala: detestai o mal. Irmãos, o amor é tão verdadeiro, ou o amor que Cristo, ou que Deus derramou no coração dos seus filhos é tão verdadeiro, que ele não suporta o mal. O amor não folga com a injustiça, o amor não folga com a mentira, mas só com a verdade. O amor é benigno, é paciente, o amor não é injusto. Ou seja, o amor tanto se apega ao bem, bem como odeia aquilo que está relacionado à verdade. Ou seja, o amor tanto tirou as máscaras, bem como usa óculos, para enxergar aquilo que deve ser objeto do nosso ódio, objeto daquilo que não devemos nos apegar. Observe, Paulo diz: devemos odiar o mal. O mal. Esse ódio aqui pode ser traduzido como aversão, a abominação e até a repugnância. O que faz com que a corrigida traduza como aborreça o mal e se apegue ao bem. Ou seja, o amor, ele tem um viés prático correto, que é rejeitar aquilo que é mal e se apegar ao bem. A palavra se apegar ao bem pode ser traduzida como agarrar, grudar. É uma coisa que se cola com cola. Essa é a postura do amor, que usa óculos, que odeia aquilo que é errado, aquilo que é injusto, aquilo que é correto, aquilo que é mentiroso, aquilo que é odioso, aquilo que é hipócrita, aquilo que é fingido, bem como ele gruda naquilo que é a verdade, que é a justiça, que se pauta pela verdade, pela sinceridade, pela paciência, pela longanimidade, em suportar uns aos outros. Essa é a postura do amor. O amor não é cego, não é esse sentimento vago, subjetivo, que nos faz apegar a tudo aquilo que esteja relacionado ao nosso relacionamento com as pessoas. Não é isso. O amor não se faz cego ao mal que ainda reside em nós. É por isso que o amor, ou quem ama verdadeiramente, não usa máscaras, está pronto a olhar na cara do seu irmão e corrigir aquilo que é mal nele, que é errado nele, que não está relacionado à verdade de Cristo. Não é que ele vai odiar o irmão, ele vai odiar aquilo que é mal, aquilo que é mentira, aquilo que está errado, e aquilo que não está de acordo com a verdade, e não está de acordo com a injustiça. Não é esse apego piegas, mentiroso e cego para com todas as coisas. O amor, ele afogueia o coração do cristão pela verdade. O amor afogueia o cristão ou o coração do cristão por aquilo que é justo, por aquilo que é correto, de modo que aquilo que é errado e injusto é objeto de detestar, ou seja, é aquilo que devemos não nos apegar, mas detestar, afastar de nós, e o bem devemos grudar como cola em nossas vidas. Essa é a atitude. O amor não é cego. Terceiro ponto: o amor deve transformar-se em afeição fraterna. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal.
preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, Paulo reúne neste versículo duas palavras. A primeira é para descrever o amor do pai pelos filhos. E a segunda é para descrever o amor dos irmãos entre os irmãos, ou de um irmão para com outro irmão, ou dos irmãos entre famílias. E ambas as palavras, amor, no início do verso de número 10, bem como o amor fraternal, no final do versículo 10, é tomado de uma conotação diferente. Veja, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo está escrevendo aos irmãos, à igreja, a reunião do povo de Deus em Cristo Jesus, a uma igreja multirracial, multicultural, de pessoas que são diferentes, que têm perspectivas ou emocionais diferentes, ou temperamentos diferentes. Ele vai trabalhar isso no início do verso 12, quando ele diz que devemos exercer os nossos dons visando a edificação do corpo. Ele vai dar conotação a essa palavra que descreve amor entre uma família de sangue e aplica esse amor dentro da própria família de Deus, do corpo de Cristo, entre os irmãos. Isso é tomado de uma conotação diferente e está como base aquela passagem que Jesus é chamado e diz: Jesus, os teus irmãos, a tua mãe, a tua família estão lá fora, te chamando. E Jesus disse: aqui estão os meus irmãos, aqui está minha mãe, aqui está meu pai, porque todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Ou seja, o conceito de família também se aplica à reunião do povo de Deus. Quando nós nos chamamos de irmãos, quando dizemos que somos irmãos em Cristo, não é uma linguagem retórica, não é uma linguagem teológica para revestir esse relacionamento de laureus ou de coisa bonita, mas essa palavra é tomada de uma aplicação teológica e de uma aplicação verdadeira. Somos de fato irmãos, fomos comprados com bom preço, somos filhos de um mesmo Pai. Há um só Pai, há uma só fé, há um só batismo, há uma só verdade, e é isso que nos une no corpo de Cristo, nos colocando debaixo do cabeça que é Cristo. E esse amor que descreve o relacionamento de irmãos do mesmo sangue, filhos do mesmo Pai, é o mesmo amor que se aplica dentro da igreja de Cristo. Devemos olhar um para os outros e ver de fato de que somos irmãos em Cristo, de que comungamos da mesma fé, de que pensamos as mesmas coisas, de que temos os interesses comuns, de que estamos aqui para servir a Deus que nos alcançou pela graça. Então, quando Paulo diz com amor fraternal, com esse amor de fato entre irmãos, que existe na mesma relação sanguínea, deve então existir entre vocês. Vocês devem considerar uns aos outros como irmãos e amar fraternalmente uns aos outros. Terceiro ponto: o amor deve nos levar a honrar uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, o amor deve se expressar em honra mútua. Aqui não se sabe ao certo se a ordem é para considerar uns aos outros superiores a si mesmo, ou se Paulo está aqui tentando corrigir a competição da igreja. Não fique lutando entre vocês querendo um ser melhor do que o outro. Pelo contrário, prefira uns aos outros em honra.
Considere sempre o seu irmão superior a você. Olhe para ele e o considere como elevado, como superior. O tenha em alta honra e grande estima. É isso que o amor faz. O amor coloca o outro irmão no pedestal. O amor se dobra para que o outro apareça. Essa atitude é a atitude que João Batista teve. João Batista, aquele que estava dialogando com você, está batizando do outro lado do rio. E tem multidões seguindo. Nós vamos perder discípulos. Nossa congregação vai ficar vazia. E João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Considere os outros superiores a si mesmo. Coloque os outros em honra e não queira honrar a si mesmo. Então a igreja que tem o amor de Cristo é essa igreja que coloca os outros no pedestal. Considera os irmãos em grande honra, em grande estima. Que prefere a honra dos irmãos a minha própria honra. Quinto ponto. O amor deve proporcionar calor na vida cristã. Calor. No zelo, verso 11. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros, a apatia não combina com a vida cristã. Amém? E a apatia não tem nada a ver com reverência e temor no culto público. Tem nada a ver. A apatia é uma coisa, reverência e temor a Deus é outra. A ideia aqui, irmãos, é do indivíduo que está como um caldeirão fervendo. Ele está em ebulição. É alguém que serve a Deus como um caldeirão, que está pegando fogo, fervendo. Portanto, a primeira advertência é: há um forte perigo de as nossas vidas serem tomadas de uma apatia. Jesus alertou a igreja de Apocalipse: lembra-te de onde caístes e torna o primeiro amor. Torna a prática das primeiras obras. Jesus disse: vocês não são ricos, vocês são pobres, são cegos, são nus. Aconselho que de mim compre colírio, para que veja a condição de vocês. Corremos esse perigo, irmãos. Corremos. A vida cristã não se instala e se estabelece de forma automática. Pelo contrário, se nós negligenciarmos os meios de graça, espere, você vai ver a apatia que tomará conta do meio do seu coração. Jesus disse: vigiai. A vida cristã é vivida com vigilância, com prudência, com diligência. Procurai cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, diz Pedro. E Pedro diz: associai a vossa fé à virtude, a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança, porque em quem não há essas coisas, ou em quem não existe essas coisas, Pedro vai dizer, esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, tornou-se infrutífero, inativo, inoperante. A vida cristã é uma série de associações: fé associada à virtude, a conhecimento, a domínio próprio, alguém que se domina, a perseverança, porque o que fizemos hoje é um desafio fazer amanhã. E se nós estivermos vivos amanhã, será um desafio fazer terça. Não é fácil. Por isso Jesus diz: as implicações é de negar a si mesmo.
tomar a sua cruz e seguir a Cristo, seguir a Ele. E Paulo diz: no zelo, irmãos, no zelo que reveste a nossa vida cristã, no zelo que reveste a nossa comunhão com Deus, esse amor afogueado que se desemboca em serviço a Deus e serviço ao próximo, não deve ser revestido de preguiça, remisso, mão que facilmente se escorrega. Mas Paulo diz: sejam como um caldeirão fervendo no Espírito. Observe, o fervor a que Paulo está se referindo aqui não é um fervor que arrebata a consciência, a razão e que nos faz ter êxtase espiritual. Não é isso. Observe, o fervor nos leva a servir ao Senhor. O fervor aqui, irmãos, tem a finalidade de nos fazer servir a quem? Ao Senhor. Portanto, quem está cheio do Espírito de Deus é submisso à vontade de Cristo. Amém. Quem está cheio de fervor na alma, ele é submisso a Cristo, o cabeça da igreja. Ele segue a Cristo. Ele tem a Cristo como seu Senhor. O que somos chamados a fazer, então, já que corremos esse grande perigo, é ser comprometido, irmãos, com a vida prática. Mas comprometido com quem? Com o Senhor, servindo com entusiasmo e fervor. Com entusiasmo e fervor. Mas não com apatia, não com zelo remisso, não com preguiça, mas servindo, cumprindo a finalidade para a qual fomos chamados, servir. Verso 12: o amor é paciente. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Paulo coloca o trio aí, né, irmãos? No verso 12. É o trio que jamais se separa. E qual é o trio? Esperança, paciência e perseverança. O que é esperança? Esperança é a confiante expectativa do crente de que Jesus vai voltar. Essa é a esperança. É chamada de a esperança da ressurreição. É a esperança de que aquilo que Deus cumpriu ou prometeu em Cristo, Ele vai cumprir. Irmãos, Jesus vai voltar. É verdade. Está na Bíblia. Cristo vai voltar. Como Ele disse: assim será a vinda do Filho do Homem. Compravam, vendiam, davam-se em casamento, como nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas qual é a postura do cristão? É: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apressa-te em vir, Senhor. E isso é para nós, Paulo vai dizer, verso 12, fonte de grande regozijo. Ei, irmãos, Jesus vai voltar. Aí a tribulação vai encerrar. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A palavra regozijar aqui é uma alegria, irmãos, intensa. É uma alegria intensa. É alguém que está esperando o seu Senhor voltar. Ah, irmãos, mas até que isso aconteça, hein? Haja tribulação, hein? O verso 12 vai dizer: haja tribulação. A palavra aqui é a mesma palavra que Cristo usou. No mundo tereis aflições. Haja pressão, irmão, sobre nós, sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida.
haja pressão nos cercando, mas é a pressão desse mundo em que jaz no maligno. Mas qual é a nossa postura? Por quê? A volta é uma certeza. Jesus vai voltar. E a tribulação é um fato que nos cerca, ou uma realidade que nos cerca. Qual é a nossa postura? Vem mais não. Paulo diz: o amor nos leva a ser pacientes. Mas o paciente aqui não é um indivíduo que pega a rede e deita na rede e fica: ele vai voltar e eu vou esperar. A palavra paciente aqui é o espírito que nunca desiste. É um espírito forte, dado pela graça de Deus, que espera perseverando, que espera vivendo, que espera servindo, mas servindo com muito fervor. Esse é o paciente. Mas, irmãos, eu vou te dizer, se você não assumir um compromisso prático de oração, ninguém aguenta esperar, não. Paulo diz: na oração, perseverança. Irmãos, falar de oração é sempre complicado, né? É sempre complicado. Eu não quero dizer, eu também não vou dizer, não vou apelar em dizer que só se ora quando vem no culto de oração da igreja. Não é isso. Mas se você não vindo aqui, estiver vivendo uma vida de intensa oração, Deus te abençoe. A palavra perseverar é hoje, amanhã, depois de amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo de novo. É uma vida ininterrupta de oração, pedindo para que Deus nos revista, para que Deus nos encha da graça e ajude-nos, para que esse regozijo, essa esperança exultante, essa alegria intensa em esperar Cristo, não seja roubada dos nossos corações pela tribulação do mundo, pela pressão do mundo, por aquilo que nos cerca, por aquilo que nos envolve, por aquilo que nos embaraça. Então, entre o já e o ainda não, há uma série de pressões a ser vivida. Há uma luta intensa ainda contra o pecado, do qual Hebreus vai dizer: vocês ainda não resistiram até o sangue. Mas, irmãos, há um consolo no verso 12. A força para vencer procede de Cristo. Na oração perseverai. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso vos digo: vigiai, para que não entreis em tentação. Verso 13. O amor, irmãos, nos faz deixar de ser egoísta. Compartilhar as necessidades dos santos. O amor nos leva a dividir. E compartilhar aqui é uma palavra que tem a raiz da palavra koinonia, comunhão. E é a atitude que revestia a igreja primitiva. E tinham tudo em comum. Ou seja, não era a ideia de que a igreja primitiva desconstruiu a ideia de ter as minhas próprias posses, ou ter os meus próprios bens, ou criando um socialismo cristão. Não era aquilo. A realidade prática era de que aqueles que tinham demais não tinham muito, porque estavam prontos a partilhar com aqueles que tinham necessidades. Para quê? Para que todos vivessem de forma
ou com as suas necessidades supridas, para que não houvesse pessoas que estivessem participando ou sofrendo necessidades na igreja. Aí um ia lá e vendia a posse e dizia aos apóstolos: está aqui, metade do dinheiro da minha posse, para dividir entre os pobres da igreja. O outro ia lá e vendia. Mas sempre aparece, né, irmãos? O pecado está sempre a macular, e aparece Ananias e Safira. Né? O pecado está ali, infiltrado. Mas a realidade é que o amor deve nos levar a compartilhar. Mas esse compartilhar deve ser fruto do amor, e não das pressões, não do peso, ou de uma obrigação legal. Todas as nossas obras devem fluir do amor. Senão Paulo vai dizer: como metal que sou e como um sino que tine. A palavra aqui pode também ser traduzida como generoso. Seja generoso com as necessidades dos santos. E aí eu me lembro das igrejas da Ásia. Quando ficaram sabendo que a igreja da Judéia estava passando fome, Paulo diz: eles insistiram para ajudar, para compartilhar. E Paulo vai dizer: além das necessidades, além das posses deles, para suprir as necessidades dos santos. E Deus nos ajude, irmãos, a ter um coração assim. É só a graça e o amor de Deus para fazer isso. Terceiro ponto: o amor nos faz abrir as portas. O amor age de portas abertas. Amém. Ou com as casas das portas abertas. Quando Paulo diz: praticai a hospitalidade. Se com os necessitados devemos ser generosos, com os visitantes devemos ser hospitaleiros. A minha casa está com as portas abertas. No século I, irmãos, a necessidade de hospitalidade cristã, ou para os cristãos vindo de outros lugares, era muito grande. Não tinha hospedagem adequada, não tinha hotel 5 estrelas como temos hoje, não tinha nem hotel 3 estrelas, muito menos um lugar adequado para os irmãos passarem a noite, ou permanecer ali enquanto durar a estada dos irmãos ali. Não tinha. Então achar um lugar seguro, bom para passar a noite, ou mesmo vários dias, não era fácil. Não era. O próprio Paulo, sendo um viajante, entendia essa necessidade. Por isso ele pede que os cristãos se tornem totalmente envolvidos. Abram as portas das casas de vocês e pratiquem a hospitalidade. E isso é uma advertência não só aos pastores, porque ele diz a Timóteo: Timóteo, você deve ser hospitaleiro, mas de todos os cristãos. E aí, irmão, você deve estar disposto a deixar que as pessoas se assentem no seu sofá. Durma muitas vezes na sua cama, quem sai. Para que muitas pessoas que às vezes não é tão higienizada como nós, né? Mas que compartilhem do nosso banheiro, coma na nossa mesa, durma na nossa cama. E Paulo vai mais além. Sabe o que ele diz? Praticai. A ideia aqui é: corra atrás de uma oportunidade de abrir a porta da sua casa. A relação cristã não é impessoal, irmãos. É evidente que há irmãos que preferem ficar no hotel, né? Mas a relação cristã é sempre pessoal. É estar na mesma casa que a gente, é comer a mesma comida que a gente, é partilhar aquele momento com a família da gente. E como tem irmãos que parece que é da mesma família, como nós nos sentimos à vontade em abrir as portas das nossas casas para que eles fiquem, até insistimos. Então o Evangelho corrige os dois lados.
tanto o que vem visitar, tem como o que abre a porta, para que vivamos a simplicidade da vida cristã e o amor fraternal seja praticado. Como? Na hospitalidade. Então Paulo vai dizer, olha, agora nas sessões da igreja, quando for hospedar um pastor, briguem para que ele seja hospedado na sua casa. Não, na minha. O outro diz, na minha. O outro diz, não, dessa vez é na minha, já ficou na sua. Isso é saudável, irmãos. Isso é benéfico para a comunhão cristã. Mas não digam mais, prefiro no hotel. Coloque no hotel, a não ser que o irmão visitante nos peça. Irmãos, eu prefiro no hotel. Raras as exceções, né? Então, irmãos, a nossa casa deve estar com as portas abertas. As nossas obras são feitas na luz. Não temos nada que esconder o nosso convívio do lado dos irmãos. Nem muito bem dizer, meu bem, vamos ficar nessa semana tranquilo, porque o pastor vai ficar aí. Nossa vida é na luz. Portanto, não deve haver cerimônia em hospedar ninguém, em manter ninguém no mesmo convívio que nós. Portanto, o amor produz portas abertas, casas abertas, simplicidade em receber uns aos outros. Verso de número 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, em tese, o perseguidor encontra-se fora da comunidade cristã, né? Fora. Mesmo assim, a exortação é um desafio. Abençoar a quem nos persegue e não amaldiçoar. Abençoar aqueles que estão nos prejudicando e não amaldiçoar. São duas coisas contrárias, irmãos. Bênção e maldição. E Tiago vai dizer aos irmãos, meus irmãos, como pode de uma mesma boca proceder bênção e maldição? Ou seja, com a mesma boca que vocês adoram a Deus, que vocês servem a Deus, que vocês cantam salmo, que vocês adoram, é com essa mesma boquinha e língua, vocês estão amaldiçoando. E naquele contexto, Tiago está dizendo, amaldiçoando os irmãos. Agora aqui Paulo está dizendo, alguém que está para fora das portas da igreja. E Paulo está dizendo, a nossa postura é o contrário. Jesus diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estevão, diante do apedrejamento, diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. São duas atitudes contrárias. Ou você amaldiçoa ou você abençoa. E o Evangelho, o princípio da cruz, nos chama a abençoar. Abençoar não só os que nos abençoam, mas também quem nos persegue. O amor leva-nos a agir a condições extremas. A quem está nos perseguindo, nós abençoamos. A quem está nos amaldiçoando, nós estamos orando. O primeiro, abençoar, é desejar o bem. O segundo, a ideia aqui é desejar o mal, ou aquilo que vem a prejudicar. Observe, você pode não expressar com os lábios. Não com os lábios. A vida cristã não nos chama para uma relação de neutralidade, ou para uma vida neutra. Porque o indivíduo pode dizer assim, não abençoa, mas também não amaldiçoa. Paulo está dizendo, não abençoe quem vos persegue. Não é uma relação de neutralidade.
ou de indiferença. Mas não é a relação daquele indivíduo que faz guerra fria. Não abençoo, mas eu desejo na alma que ele seja prejudicado. Paulo diz pelo contrário: abençoe, abençoe. A postura cristã foi o que Cristo fez, foi o que Estevão fez, foi o que todos os apóstolos fizeram e o que somos chamados a fazer. Abençoe quem vos persegue. Verso 15: o amor produz correta identificação. O amor chora as nossas lágrimas, ou sorrir os nossos sorrisos, ou se alegra conosco e chora conosco. Então, nós nos alegramos com quem está alegre e choramos com quem está chorando. Ou seja, uma postura correta, uma identificação correta. Chorar com os que choram e sorrir ou se alegrar com quem está alegre. Então, o amor produz uma associação correta, uma identificação correta. E no verso 16, Paulo diz: tende então o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, desçam à esfera do mais humilde, ao que é mais humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então Paulo está dizendo: o amor produz harmonia, humildade, e o amor nos faz apegar ou descer à esfera do que é mais humilde. Aquele que está abaixo de nós, aquele que está em condição inferior que a nossa, o amor faz a gente descer ao nível dele e não ser orgulhoso, não ter sentimento de superioridade e não achar, ou seja, não ser sábio aos nossos próprios olhos, não usar o nosso próprio padrão para nos avaliar, mas usar o padrão da cruz, o padrão de Cristo, para avaliar a nossa própria vida. E agora, irmãos, para encerrar, o amor deve nos levar a servir os nossos inimigos. A servir os nossos inimigos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, compre uma cesta básica. Se tiver sede, dê água a ele, porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Irmãos, nossos relacionamentos foram transformados. Mente transformada. Paulo diz: se é mente transformada, apresentai os vossos corpos a Deus. Certo? É mente transformada, tem uma avaliação correta de si mesmo no corpo de Cristo. Quem tem profecia, profetiza. Quem tem o dom de exortar, exorte. Agora, quem tem a mente transformada, esteja pronto a servir o seu próprio inimigo. Ou seja, mas não é qualquer inimigo. Verso 14, é alguém que já pode estar nos perseguindo. É alguém que já pode estar praticando mal, verso 17. E é alguém que está com uma necessidade real diante de você. Fome e sede. E o final do capítulo 12 encerra com 4 imperativos negativos. Quais são? Não amaldiçoe. Não retribua ninguém mal por mal. Nunca procure vingar-se. Não se deixem vencer pelo mal. Verso 21.
4 imperativos negativos. Não, não, não e não. Mas se é não, não, não e não, como devemos agir então? Primeiro, não devemos retaliar, sem buscar a ocasião de retaliação. Verso 17: não torneis a ninguém mal por mal. Pagar o mal com mal, devolver a agressão na mesma moeda. Essa é a ideia. Irmãos, dá o troco, hein? Nos dá uma sensação de ser justo. Não sou besta. Vou deixar de ser besta. Vou deixar de ser besta. Certo, mas é isso que a Bíblia ensina. Servir alguém diante de uma necessidade real, ainda que ele tenha nos feito mal, é ser besta? Vamos lá. A retaliação e a revanche são atitudes proibidas aos seguidores de Jesus. Ele nunca retribuiu, nem com palavras, nem com atos. A despeito da nossa tendência de vingar-se e de pagar o mal por mal, somos desafiados a agir como Jesus agiu. Observe, quem paga o bem com o mal, procede do maligno. Por que Caim matou Abel? Porque o odiava, porque era do maligno. Pagar o mal com o bem é do maligno. Agora, quem paga o mal com o mal, está retribuindo segundo a sua natureza caída. Agora, quem paga o mal com o bem, está agindo por pura graça. Por pura graça. Mas veja a ética cristã, ela nunca é pura negativa, ou seja, ela nunca trabalha somente pontos negativos. Diante de 4 imperativos, Paulo sempre estabelece um mandamento positivo. Não torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha o verbo esfor. Eita, irmãos, não é fácil, hein? Não é fácil. E peraí, Paulo diz: fazer o bem perante todos os homens. A aplicação que se faz aqui é a seguinte: o indivíduo pode até me fazer mal, mas eu não vou retribuir mal por mal, ou eu vou fazer o bem quando ninguém me estiver olhando, ou não à vista de ninguém. E a ideia do indivíduo diz assim: se eu pagar o mal com o bem, o que vão dizer de mim? A ideia aqui, que Paulo está trabalhando é: olha, sejam bondosos à vista de todos, para que todos vejam que vocês são filhos de Deus, honestos, sinceros. Observe: mal por mal, ou ninguém, mal por mal. Ou seja, há pessoas que fazem mal, mas o bem deve ser exercido perante todos os homens. Todos, sem exceção. Quem persegue, quem amaldiçoa, quem faz mal, deve ser todos alvos do nosso bem. Segundo ponto: o que devemos fazer então? Não ser causadores de conflitos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, essa exortação para estar em paz com todos os homens está em harmonia com os outros textos. Veja, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Mateus 5,9 diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí, observe, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, desfrutamos da paz de Deus, tendo paz com Deus. Somos servos daquele que foi chamado de príncipe da paz. Então a pergunta: seremos promotores da guerra, da contenda, da revanche, da retaliação, da vingança, da guerra fria, do ódio velado? Mas espera, não vamos ter uma visão romântica do texto. Verso 18 diz: se possível. Ou seja, essa manutenção da paz às vezes vai ser impossível. Vai chegar a ocasião que vai dizer assim: não tem como ter paz. Porque não depende mais de mim. Sabe por quê? Quando a verdade tiver que ser sacrificada em prol da paz, essa paz não é digna de ser mantida. Amém. Amém. Certo? Observe, Hebreus une paz e santificação. São duas coisas juntas. O cristão não deve romper na sua comunhão com Deus para ser amigo dos homens. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando a verdade estiver sendo assaltada, sacrificada, quando a verdade estiver sendo tripudiada, e nos chamar a manter a paz, essa paz não é digna de ser mantida. Então, se possível, ou seja, que não seja eu e você os promotores da guerra. No que depender de vocês, no que for possível, irmãos, tenha paz com todas as pessoas, com todo mundo. Tudo depende da nossa postura cristã e não dos outros. Por isso está dizendo, no que depender de nós não somos promotores da guerra. Pelo contrário, nós somos os filhos de Deus que desfrutam da paz de Deus e somos promotores da paz, os pacificadores, os que têm boa relação com todos, o que na medida do possível tem paz com todos. E não é aquele chatão, né? Chegou o chatão. Chegou o chatão. Não é isso, irmãos. Não é o chatão. É o cristão que tem uma postura equilibrada. No que depender dele, ele sabe entrar, sabe sair, sem deixar inimizade e criar inimizade com ninguém. Com ninguém. Trabalha 10, 20, 30 e sai, mas sai legitimado. Porque no que dependeu dele, ele teve paz com todos. A não ser naquelas ocasiões em que a verdade foi tripudiada. E aí ele não ia deixar de ser amigo de Deus para ser amigo dos homens. Mas mesmo assim manteve-se na sua postura cristã. A sua postura cristã permaneceu a mesminha. Segundo, o cristão não tem prazer na discórdia. Ele não lança contendas, ele não dissemina contenda, ele não espalha mentira, ele não prejudica os outros, ele não cria guerra no ambiente de trabalho, não bota um contra o outro, não cria inimizade, não fala daquele, não tripudia desse, não. Não. Quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Terceiro ponto. O cristão não procura exercer vingança. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos,
Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém. A vingança é uma atribuição divina. O texto está dizendo. A prerrogativa de vingar-se não cabe a nós, de forma alguma. Mas, pelo contrário, porque está escrito. É a mesma expressão que Jesus disse ao diabo: está escrito. A vingança pertence ao Senhor. Está escrito. A retribuição é obra de Deus. Sabe por quê? Porque, primeiro, Ele sabe a hora, Ele sabe quando e como fazer, e Ele sabe exercer a vingança na medida certa. Certinho. E ela primeiro começa a ser exercida agora. Romanos capítulo 13. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades são ministros de Deus. E eles não trazem em vão ou debalde a espada para exercer a justiça, a vingança do Senhor. E será também exercida no julgamento final. Mas enquanto não, nós vamos só entregando a Deus. Porque a Ele pertence a vingança. As nossas armas, meus irmãos, não são carnais, mas poderosas em Deus. Mas tem que ser logo. Tem que ser logo. A gente quer ver essa vingança, né? Como é que pode o mal estar prosperando? A gente quer ver. Sabe para quê? Porque no fundo, a gente quer ter o prazer de ver o indivíduo que nos fez mal sofrer a afronta. E sofrer. Sabe para quê? Para a gente... que coisa boa. Aí a gente começa aquela guerra fria. Tu lembra daquele indivíduo que me fez mal? Aí a gente relaciona o que está acontecendo ao indivíduo depois daquilo que ele nos fez, como retribuição daquilo que ele nos fez. Aí eu pergunto, vocês sabem se tem alguma relação? Ninguém pode dizer. Então você não pode dizer, foi porque ele mexeu no ungido do Senhor. Ele mexeu na menina dos olhos de Deus. Irmãos, Judas, quando escrevendo a sua pequena epístola, ele diz que o diabo, quando contendeu com o arcanjo pelo corpo de Moisés, o arcanjo não intentou palavras difamatórias contra aquele que estava o diabo, aquele que estava lutando contra o corpo de Moisés, mas disse: o Senhor te... É a postura cristã. A vingança pertence ao Senhor. Amém. Se é hoje, não sei. Se é amanhã, não sei. Se é no dia do juízo, não sei. Pertence a Ele. Amém. Pertence a Ele. E Ele vai retribuir. Para encerrar, irmãos. Para encerrar, não. O quarto e último ponto da segunda parte. Então nós devemos vencer o mal praticando o bem. Nós vamos vencer o mal como, hein? Cantando aquele hino, né? O nosso general é Cristo. A Bíblia não está dizendo nada disso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Como é que vence o inimigo? Sabe como é que vence o inimigo, Marcos? Se ele estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água a ele. Devemos não apenas deixar de revidar, né? Aí tem um indivíduo que não revida, mas toda vez que ele vê a pessoa, ele revive aquela carga emocional. É como se aquele indivíduo exercesse a mesma perseguição e o mal toda vez que o visse. É porque ele não foi curado. Ele não blasfema, ele não faz nada para retribuir, mas no coração ele fica.
alimentando aquele ódio cruel que encharca a sua alma. Mas espera aí, irmãos. Não basta deixar de revidar, mas tem que fazer o contrário. Ajudar, socorrer, suprir a fome, dar água e matar a sede. Devemos levar o inimigo à vergonha pública. A vergonha. Essa é a nossa vingança. Levar a colocar brasas na cabeça do indivíduo. Ajudando. Mas ajudando como? Leiam aí o verso 9, a primeira parte do verso 9. O amor seja sem. É assim que você vai ajudar ele. Sem hipocrisia. É o mesmo amor que você exerce sobre os seus irmãos, ajudando-os e compartilhando, participando da necessidade deles. É o mesmo amor sacrificial, que faz negar a si mesmo para ajudar o próximo, o outro. E a ideia de brasas aqui, irmãos, alguns entendem como o propósito de aumentar o castigo do indivíduo. Ou seja, ele sempre fez mal, ele sempre praticou o mal. E quando ele esteve precisando de ajuda, aquelas pessoas sobre quem ele exerceu o mal, chega a ele e diz: está aqui a comida, está aqui a água. Ou seja, você aumenta a aflição de consciência do indivíduo. Essa é a primeira ideia. Você aquece a consciência dele. Você coloca brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele sai. Mas que coisa! Uma atitude desse indivíduo. Por outro lado, também pode colocar brasas a ideia de fazer com que ele fique corado de vergonha. Fazer com que o seu rosto fique rubro de vergonha, por vendo a gente agir contrário à ação dele. Em vez que nós, ao invés de exercermos a vingança, nós exercemos o bem. Ele vai corar de vergonha, a sua face vai ficar rubra. E fazendo isso, diz Pedro, em 1 Pedro 2,23, nós seremos ou agiremos como Cristo agiu. Sabe como? Pedro vai dizer. Por outro lado, sendo insultado, ele não insultava, mas entregava àquele que o julga com justiça todas as coisas, certo de que a justiça de Deus haverá de prevalecer. 1 Pedro 2,23. Então, é assim que você vai vencer o mal. Sabe por quê? Porque se recebermos o mal e praticarmos o mal, nós estamos elevando o mal ao quadrado. Ou seja, mal com mal. Qual o propósito disso? Quando alguém me amaldiçoa, eu também amaldiçoo. Quando alguém me faz mal, eu também vou armar agora uma arapuca contra ele para derrubá-lo, para mostrar que eu não sou besta. Ou seja, mal com mal. Ah, mas quando alguém amaldiçoa e você abençoa, quando alguém lhe faz mal e você retribui do bem, você está vencendo o mal. Está vencendo a esfera do mal, a influência do mal e aquilo que o mal produz: guerra, inimizade, contenda, briga. Está vencendo. Agora, quando nós respondemos da mesma forma, estamos perdendo o mal. Perdeu. Aí não adianta fazer jejum, não adianta estabelecer uma guerra psicológica ou mental e ficar nutrindo essa expectativa de que ele mexeu com os servos do Senhor. Mas servo do Senhor e não serve a Cristo?
Então, sabe como é que você vai vencer? Primeiro ponto: abençoe os perseguidores, verso 14. Pratique o bem perante todos. Não escolhe pessoas para praticar o bem, nem pratique escondido. Sejam ativos na promoção e preservação da paz, sem a intenção de ganhar o Nobel. Sejam ativos na promoção e preservação da paz. Por quê? Bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que têm a paz de Deus também praticam a paz de Deus. Quarto ponto: como venceremos o mal? Entregue a Deus todo dia a injustiça sofrida, porque a prerrogativa de retribuir é dele, não sua. Quinto, como? Sirvam aqueles que são nossos inimigos ou seus inimigos, ao ponto de esquentar a sua consciência, fazendo-os envergonhar. Do contrário, mal com mal continua sendo mal. Duplicação do mal continua sendo mal. Mas pagar o mal com o bem, esse é o caminho da cruz. É esse o caminho da cruz. E é esse o caminho que Cristo nos chama a seguir. Vamos orar, irmãos, encerrando. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos, ouvindo a tua palavra, Senhor. Mas queremos te pedir, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a viver, Senhor, a tua palavra, a amar, Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, Senhor, aborrecermos ao mal e nos apegarmos ao bem. Ajuda-nos também, Senhor, a não abafar o teu Espírito, ó Deus, que reside em nós. Amém. A não entristecê-lo, Senhor, para que as nossas vidas não se tornem, Senhor, como cisternas rotas, furadas, apáticas, diferentes, mas que o teu Espírito produza calor nas nossas almas. Amém. Ajude-nos a usar, Senhor, todos os meios de graças disponíveis, a palavra, o culto, a oração, tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor nos concedeu, para vivermos uma vida à altura da vocação com a qual fomos chamados. Ajuda-nos a ser como um caldeirão fervendo, Senhor, no serviço ao Senhor. Amém. Em dispondo as nossas vidas para o teu reino, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa-nos também, ó Deus, que nas circunstâncias mais adversas da vida, cercado pelas pressões, perseguidos por inimigos, caluniados, perseguidos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a fazermos o contrário, mas fazermos, ó Deus, com as atitudes que procedam de um amor sincero. Ajude-nos a abençoar, ajuda-nos, ó Deus, a promover a paz, ajuda-nos a confiar em Ti, ó Deus, o único que pode retribuir ou exercer vingança, sejam através das autoridades constituídas por Ti, ou seja, ó Deus, naquele grande dia onde Cristo julgará todas as nações. Amém. E as obras dos homens, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em resignação esperar, descansar, a confiar em Ti, Pai. Ajuda-nos também, Pai, a servir até os nossos inimigos. Isso que para o mundo é loucura, Senhor, é escândalo, é considerado como fraqueza, é considerado como tacanha, mas perante o Senhor, ó Deus, é reputado como a sabedoria. É melhor um homem que domine a si mesmo, Senhor, do que o que conquista uma cidade, Pai. Ajuda-nos a dominar os nossos instintos, os nossos impulsos, o nosso conceito de autojustiça, a nossa capacidade de criticar, de tripudiar, de ser, ó Deus, beligerante, de sermos promotores da guerra fria, da boca, Senhor, que espalha contenda, inimizade. Ó Deus, nos livra, Senhor, desses comportamentos que caracterizam os ímpios, Senhor.
e não aqueles que nasceram de novo. Ajuda-nos, Pai. Que as nossas obras revelem a nossa filiação, Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.